Olá, boa tarde, professoras, professores. Hoje eu venho gravar, fazer essa live aqui para vocês para falar desse material aqui. Por que que o Questions for Beginners é um campeão de vendas aqui na Play to Learn? Eu vou falar tanto algumas atividades que vocês podem fazer com esse material aqui e quais os tópicos que ele envolve. Então, por que que esse material aqui é um campeão de vendas? Nós já vendemos mais de 5.000 jogos Questions for Beginners. Então, fica aqui comigo que você vai saber por que que ele é tão querido dos professores. Então, questions, falando já, Questions for Beginners, que é perguntas para iniciantes, é um material que vem com 30 cartas e que tem 242 perguntas. Então, cada cartão desse tem aborda um tema gramatical, vamos dizer assim. Isso já é um dos motivos que os professores gostam tanto de usar esse material. Por exemplo, esse cartão aqui, o de 223. Eu vou ler as perguntas que tem nele. Então, do you often dream? Do you remember your dreams? Do you have nightmares? What was your worst nightmare? Então, com essas 4 perguntas, eu coloco os meus alunos para falar sobre sonhos no presente. Então, esse material pode ajudar os seus alunos a praticar muito o Simple Present. Que mais de Simple Present? Outro card. Quais são as perguntas? Do you like to take pictures? What kind of pictures do you like taking? Do you print your pictures? Do you keep them in a special place? Então vejam que tem 4 ou 5 perguntas de cada tema. Do Simple Present tem muitas. Quais são os outros temas? Por exemplo, se você quiser, ainda sobre o tópico sonho, mas usando o verbo to be. What is the car of your dreams? Agora sonho acordado, né? What does your dream house look like? What is your dream job? What is your dream vacation? Então, o que muitos professores falam para mim que tem dificuldade é colocar os seus alunos para falar, fazer com que os seus alunos queiram falar, queiram discutir tópicos. Você coloca uma das maneiras de usar, uma maneira que eu gosto muito, é dar um card desse para uma dupla. Eu entrevisto meu companheiro me entrevista, eu anoto as respostas e depois eu conto para a classe o que eu descobri sobre ele ou sobre ela. Vamos continuar então falando sobre quais outros tópicos. Do Simple Present tem bastante, tá? Tem também, dá para você discutir inúmeros temas sobre comemoração de Ano Novo, quais tipos de caridade, inclusive dá uma segunda maneira, né, de você usar esse material é você fazer um debate com a classe. Olha esse tema que legal para você fazer um debate. What charity organizations do you know? Você pode fazer um brainstorm e eles vão colocar lá quais são as organizações que ajudam as pessoas da cidade deles. How do you help people? E aí você traz um pouco de conscientização sobre como é que seu aluno ajuda a sociedade que ele está inserido. Do you donate anything to them? Would you like to be a volunteer in any organization? Isso aqui pode começar como um debate na sala de aula, por exemplo, para adolescentes. Depois vocês podem escolher algumas, ou simplesmente pedir para os alunos, né, irem visitar algumas ONGs. E olha, gente, eu tenho 60 anos. Quando eu tinha 13, 14 anos, a minha professora pediu para eu fazer isso. Então é uma coisa bem antiga, não é uma novidade. Ela pediu para que nós fôssemos visitar algumas organizações da cidade. E daí você pode até ver com eles se tem algum que vai querer ser um voluntário. Então começa com um bate-papo em inglês. Opa, caíram algumas cartas aqui. Começa com o bate-papo em inglês e depois você faz
esse projeto que eu falei. O que mais que dá para falar? Se você tem, por exemplo, alunos que estão num nível bem iniciante, mas você gostaria que eles desenvolvessem um diálogo. Aqui tem um pequeno diálogo que você pode usar com seus alunos iniciantes. Do you have a pet? What kind is it? What is its name? What do you like to do with him or her? Então, vejam que tem perguntas para todos os níveis. Que mais? Para falar sobre a idade, para falar sobre preferências, tem muitos cards e eu tô falando algumas maneiras de usar, né? Então, para aquele aluno que tá no início ali, primeiro dia de aula, segundo dia de aula, você já quer mostrar para os seus alunos que eles conseguem fazer perguntas. Porque quando os alunos têm esse senso de realização, né? Eles vão ter mais entusiasmo para continuar aprendendo inglês e se dedicar. Olha essas 4 perguntinhas aqui. What's your name? What's your address? What's your phone number? What's your email? Além de mostrar os usos do verbo to be, né? Porque o verbo to be é usado para falar o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, o seu e-mail. Então, por isso que a gente ensina o verbo to be lá no início, porque ele é usado para falar de você. Então, você pode dar esse card aqui para uma dupla de alunos, né? E eles vão se entrevistar, ele vai escrever a resposta e depois ele conta do colega. His name is Paul. He lives on Minas Gerais Street. His phone number is 999-888. His email is paulo.com.br. Alguma coisa assim. Tô só fazendo para você ter uma ideia de quanto uma simples pergunta, olha, eu fiz a pergunta para o meu colega fez a pergunta para mim, eu tive que ouvir o que o meu colega estava falando, eu tive que escrever e depois eu tive que transformar isso numa fala sobre ele. É um exercício muito completo e muito desafiador para os seus alunos. E continuando, né? Tem, por exemplo, o card de 5 perguntas de 5 a 8. What's your favorite color? Do you wear clothes this color? Why do you like this color? What's your least favorite color? Então, tá ensinando cores. Quer colocar um diálogo diferente? Aqui tem. Você nem precisa pensar muito, mas já tem pronto aqui. São 30 cards com perguntas na frente e no verso. Eu tô falando do Questions for Beginners. Por que esse material já vendeu mais de 5.000 jogos e os professores gostam tanto dele? Que mais que tem? Tá ensinando comida, quer colocar um diálogo fora do seu livro. What's your favorite food? Can you cook it? What ingredients do you need to make it? Tell me how to make it. Olha que legal se o seu aluno que está aprendendo sobre comida e bebida conseguir fazer esse diálogo. Que mais que tem aqui? Falar sobre amigos. Who's your best friend? What do you like to do together? How often do you meet? How did you meet? Então, muito legal. Lembra que tem perguntas diferentes. No verso já tem uma pergunta, né? Nesse mesmo card que eu falei de passado, no verso tem perguntas do passado. Então, o que você pode trabalhar? Quais são os níveis de Questions for Beginners? Tem vários para praticar o verbo to be, vários para praticar o Simple Present e para praticar o Simple Past também. So, no passado. Where did you go to elementary school? Who was your best friend? Who was your favorite teacher? What was your favorite subject? Imagina eu entrevistando meu colega e anotando tudo isso sobre ele e depois eu tenho que contar para a classe. É também um exercício para o seu aluno aprender, né, a falar para um público e também aprender a se posicionar. E é legal porque ele é curtinho, então ele vai ter a chance, né, e a oportunidade de se posicionar perante a classe, mas ele vai ter que falar 4 frases. E isso é muito bom para ele. É um início de prática. O jogo é isso, né, gente? A gente vai moldando as atividades, fazendo as atividades de acordo com o nível dos alunos. Daqui a pouco eu vou dar mais algumas sugestões, mais umas 5 sugestões de como é que você pode usar esse material aqui. Tem o verbo to be no passado também.
What was your favorite school subject? Do you still like it? Essa aqui é a sua primeira pergunta no passado. Deixa eu ver se eu tenho mais verbo. Tem verbo no passado. Tem bastante de what's your favorite? What's your favorite site? E daí tem mais 4 perguntas sobre esse tema. Who's your favorite soccer player? What's your favorite book? Who's your least favorite politician? What's your favorite movie? Do movie. Eu adoro filmes. What's your favorite movie? Who's in it? How many times have you seen it? What's your favorite part of the movie? Olha que legal, que incentivo, né? Porque a gente sempre gosta de falar do filme favorito. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Então tem bastante, tem sobre, por exemplo, directions. Where can I get a t-shirt? Where can I get a sandwich? Então a pessoa falar a loja e falar como chegar lá. Deixa eu ver se eu tenho. Então são esses os tópicos. To be, simple present e tem alguma coisa de passado. Tem futuro também, algumas coisas. What are you going to do this weekend? Who are you going to do it with? What are you going to do tonight? Are you gonna travel next month? Então, tem bastante de passado, tá bom? Agora, então, esse material é um dos materiais que a gente mais vende. Talvez a disputa entre o primeiro e o segundo lugar é esse material e o verbo to be. O verbo to be a gente vende muito também. Agora, então, eu vou dar algumas sugestões. Eu já dei aquela primeira sugestão, né? De você colocar os seus alunos em duplas. Eu entrevisto o meu colega, anoto as respostas, ele me entrevista, anota as respostas e depois eu vou na frente da classe e conto o que eu descobri. Eu adoro essa atividade porque ela envolve escrever, ela envolve ouvir, ela envolve falar, ela envolve tudo, né? Agora, que mais? Você pode pedir para o seu aluno fazer uma guided composition. Eu não sei o que eu vou escrever, professora. Você dá um card desse aqui e fala, você vai começar a sua... o que é uma guided composition? Quando eu estava aprendendo inglês, lá no começo no fim do século passado, né? As professoras da escola que eu estudava tinham alguma coisa que elas chamavam de guided composition. Só que era uma folha bem grande. E as professoras faziam as perguntas. Se eu respondesse as perguntas naquela ordem, no final eu teria uma redação. Então era a primeira tentativa de fazer a gente escrever. Então aqui você pode fazer um guided paragraph, porque ele é curto. Mas você pode pedir para que o seu aluno continue. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui eu já falei que é do fim de semana, né? Vamos pegar um... falar do passado. Where did you go to elementary school? Who was your best friend? Who was your favorite teacher? What was your favorite subject? Então dá para o aluno falar, I went to elementary school in Sorocaba. My best friend was Esther. My favorite teacher was Mário. And my favorite subject was English. Por exemplo, tá bem curtinho. Se os seus alunos tiverem um nível que eles possam continuar, você pede para que eles continuem. Então tem 60 tópicos para você fazer um guided paragraph. Que mais que dá para usar essas perguntas? Você pode também pedir para que ele comece para usar aquele talk for 1 minute. Então ele vai ter as perguntas aqui, só que ele vai ter que incorporar outras coisas para que dê 1 minuto. Então você, por exemplo, como professora, pode ficar marcando o tempo lá. Vamos pegar um cartão aqui. É sobre as férias, né? Did you have fun last vacation? What did you do? Did you travel? Tell me something sad and something happy about your last vacation. Então, aí você começa a cronometrar. Eu vou falar das minhas últimas férias, é claro que não vou falar durante 1 minuto, mas só para mostrar. My last vacation, during my last vacation, I went to Switzerland. I traveled around the country for 15 days.
Something happy about my last vacation is that I loved the country and I could visit lots of different places, different churches, and study a little bit the history of that country. Something sad about the vacation is that when I first I arrived in Germany and I got lost and I had to take a taxi back to my hotel, but I was in another city, so I got lost. Então, é isso, né, gente? O seu aluno vai, e daí você vai decidir se, por exemplo, eu não cronometrei, eu não sei se eu passei de 1 minuto ou não. Você pode, por exemplo, achar bom que ele passe de 1 minuto ou não. Ele vai ter uma punição, ele perde pontos se ele passar de 1 minuto. Mas com as perguntas, porque se você pergunta o que você fez nas férias, ele vai dar aquelas mesmas respostas. Aqui tem tell me something happy and something sad about it. Então ele já tem a base para falar. É isso que eu falo sempre nas lives dos jogos, né? Os jogos te dão a base. Aquele aluno, ele não vai ficar mais tanto tempo ali pensando o que eu vou falar, porque ele tem a base aqui. Então vamos lá. Como é que dá para eu usar esse jogo aqui? Eu já falei no início da live sobre todos os tópicos que dá para usar. Agora, como usar? Dá para começar uma redação, dá para escrever um parágrafo, dá para fazer aquela guide de composition que eu falei, dá para fazer aquela atividade que eu entrevisto meu colega, anoto as respostas, meu colega me entrevista, anota as respostas e depois a gente fala, conta para a classe. Dá para fazer o Talk for 1 minute, você toca o sino, ó, tem um sino desse, toca o sino e começa a falar. E o seu aluno começa a falar. Quando der 1 minuto, para, né? Dá para escrever um texto. E, por exemplo, aqui tem um diálogo. Se você quer que ele escreva o diálogo, eu gosto mais que ele interprete. Mas se você quiser, por exemplo, que ele escreva o diálogo e depois que ele interprete esse diálogo, se ele precisa ter essa base para poder falar na frente dos colegas, por que não? E as apresentações? Ele pode, por exemplo, você vai dar o tema, os alunos se distribuem, né? E depois ele pode, por exemplo, ou gravar um áudio dos dois conversando e depois você toca isso para sua classe. Então pode ser 3 tipos de apresentação. Ele pode ir lá na frente e apresentar, ou ele pode gravar um áudio e apresentar, ou ele pode gravar um vídeo e daí todo mundo assiste o vídeo junto e vocês podem escolher qual foi o melhor vídeo. Então eu acho que com todas essas maneiras diversas de usar esse material e com todos os tópicos que ele aborda, eu respondi a minha pergunta inicial, por que o Questions for Beginners é um campeão? Por que a gente já vendeu mais de 5.000 joguinhos desse aqui? Porque os professores amam e porque dá para desenvolver a fluência, fazer com que o seu aluno fale. Se ele conseguir, se você planejar, por exemplo, uma atividade dessa por semana, no final do ano, o ano tem quantas semanas, gente? Me perdi. Agora me perdi. Tem mais de 40, né? Mas é claro que dias letivos a gente não tem. Mas se você fizer, você tem carta para fazer pelo menos um diálogo desse por semana. E isso vai fazer com que o seu aluno fale, desenvolva a fluência. Certo? A live vai ficar salva aqui para quem está chegando agora. Eu falei por que esse jogo aqui, o Questions for Beginners, é um campeão de vendas e já vendemos mais de 5.000 jogos. Eu falei todos os tópicos que a gente pode usar para consolidar o aprendizado e dei umas 6, 7 maneiras de usar esse material. Então, é isso, né? Eu vou deixar essa live gravada, se você perdeu, chegou agora, você dá uma olhada, é um conteúdo bem legal. Se você tem interesse em desenvolver a fluência do seu aluno desde o início. Para desenvolver a fluência, você tem que colocar atividades de speaking em
todas as aulas. Não adianta você não dar atividades de speaking e depois querer que os seus alunos falem. E outra coisa que eu aprendi é que se você quer que os seus alunos desenvolvam a fluência, tem que ter nota para o speaking. Você tem que cobrar em nota, né? Se você trabalha num colégio ou numa escola de inglês, isso é importante. É importante você mostrar o quão importante é a fluência para os seus alunos. E esse material é um dos materiais da Play to Learn que ajudam você a fazer com que o seu aluno desenvolva a fluência. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia.